Rômulo estacionou seu carro e correu para a frente de uma loja de brinquedos. Entretanto, devido ao horário, a mesma encontrava-se fechada. Ele praguejou o fracasso depois de acender um cigarro para amenizar o ódio que sentia de si mesmo, pois era o aniversário de sua única filha e ele havia prometido voltar para casa com um presente para ela. E enquanto voltava para o carro, avistou um mendigo que pedia esmola em uma calçada qualquer. Apesar da raiva que sentia, decidiu parar para jogar algumas moedas no chapéu que o mendigo segurava em uma das mãos. É tudo o que tenho. Talvez você possa se aquecer com uma dose de aguardente. Muito obrigado, senhor. Rômulo acendeu outro cigarro, porém, ao rumar para o carro, ouviu a voz do mendigo a lhe chamar. Senhor? Ele parou meio hesitante, entretanto decidiu voltar. Não tenho mais dinheiro, já disse. Não quero mais dinheiro, senhor. Quero lhe dar uma coisa. O que pode ter a me oferecer além de sua miséria? O mendigo puxou uma boneca de cera que escondia atrás das costas e ofereceu a Rômulo. Seus olhos mal podiam acreditar no que viam. Seria o presente perfeito para a filha. Quanto quer por ela? Perguntou, jogando a ponta do cigarro para longe. Ela não tem valor, respondeu o mendigo com o braço estendido. Como a conseguiu? Perguntou Rômulo. Esta boneca foi tudo o que restou do incêndio que matou minha família. Pertencia à minha filha e agora é tudo o que tenho. Rômulo sentiu uma profunda tristeza ao ouvir aquelas palavras e então virou as costas para partir. Entretanto, parou. Fique com ela, em memória de sua filha. Minha filha está morta, não sabe de mais nada. Agora, a sua ainda está viva e lhe garanto que ela vai adorar o presente de aniversário. Rômulo sentia-se cada vez mais incomodado com aquela conversa e, entretanto, decidiu dar vazão ao assunto. Conhece a minha filha, senhor? Pois não me lembro de conhecê-lo de lugar nenhum. Estou aqui há anos. Conheço todas as pessoas que passam por aqui. Pegue a boneca, pois sua filha o aguarda ansiosa. Rômulo estava confuso com a estranheza daquele homem que fedia a porco. Entretanto, sabia que se não levasse o presente, magoaria a filha, pois havia-lhe prometido o presente e jamais a decepcionaria desta forma. Tudo bem, vou aceitar, mas amanhã voltarei para recompensá-lo. Rômulo correu para o carro, pois não queria chegar em casa depois que a mulher e a filha estivessem dormindo. Seu trabalho exigia muito de seu tempo, portanto, precisava compensar as ausências anteriores. No caminho, ele olhou fixamente para a boneca que seguia sentada no banco do passageiro. Por um instante, pensou ter visto um brilho naqueles olhos de brinquedo, mas que logo se apagou, o deixando confuso e envergonhado ao mesmo tempo. A fim de espantar o devaneio que assombrava sua mente, acendeu outro cigarro. Entretanto, se lembrou das palavras da filha, quando pedia para que ele parasse de fumar. Portanto, jogou para fora aquele que acendera e também o maço que guardava no bolso. Então, acelerou noite adentro. Chegando em casa, foi logo entregando o presente para a filha, que o aguardava com seu pijama de flanela e pantufas de coelho. Feliz aniversário, meu anjo. Pegue, é o presente que te prometi. Ela é linda, papai. A menina abraçou o pai com toda a força que pôde empregar. Seus olhinhos vidrados brilhavam feito diamantes. Tamanha era a sua satisfação. Pouco tempo depois, a menina estava recostada na cabeceira da cama e ao seu lado,
A boneca estava posicionada da mesma forma, como duas pessoas que conversam antes de dormir. Você é tão bonita, vou chamá-la de Betty. A menina falou com a boneca por algum tempo, até que seus olhos ficassem pesados de sono e ela logo adormecesse. No meio da noite, ela fora acordada por um barulho na janela. Então tateou à procura da boneca e percebeu que a mesma havia sumido. Um vento fresco adentrou a janela antes fechada, mas que agora estava escancarada com suas cortinas esvoaçantes. A menina correu para olhar o quintal. Foi quando avistou um vulto que parecia ser o de uma criança correndo para se esconder atrás de uma laranjeira. Sorrateira, ela deixou o quarto e andou nas pontas dos pés para não acordar os pais, até que abrisse a porta da sala devagar para sair para o quintal. Venha, vamos brincar, falou uma voz de menina. Onde você está? Perguntou a menina, pisando na grama com seus pés descalços. Estou aqui, atrás da árvore, venha. A menina caminhou até lá, deparando-se com a boneca que tinha um estranho comportamento humano. Você fala? Indagou abismada. Sim, aliás, posso fazer muito mais que isso. Nossa, que legal! Eu tenho uma boneca falante. Quer saber como me tornei falante? Sim, eu quero. A menina tinha euforia no olhar. Me dê sua mão. Vou levá-la a um lugar mais legal, disse a boneca sorrindo. Mas meus pais vão brigar comigo. Fica tranquila, eles não vão acordar. Tem certeza disso? Indagou a menina, receosa. Confie em mim, amiga. Dito isso, a boneca estendeu sua pequena mão para ela, que retribuiu apertando-a com força. Não me aperte assim. Sou feita de cera e posso facilmente me quebrar. Me desculpe, eu não quis. Tudo bem, eu sei que não fez por mal. Bem, chegamos. Depois de caminharem por uma trilha de mato rasteiro, chegaram até um parque de diversões abandonado. Como é possível? Um parque no meio do mato? Ele está aqui há muito tempo, desde quando tudo isso era uma vila. Uma vila? E o que aconteceu com as casas e as pessoas que aqui moravam? Certa vez, a vila recebeu a visita de um mago malvado, que jogou sobre ela uma terrível maldição, transformando a todos em bonecos de cera. Então você era uma menina como eu? Sim, e agora estou presa neste corpo de boneca. Por isso eu a trouxe até aqui, para me ajudar a voltar ao normal. Mas como vou fazer isso? Basta você dizer que quer me ajudar. Sim, eu quero. O que devo fazer? Me dê suas mãos e feche os olhos. Decidida a ajudar sua boneca a voltar a ser uma menina, ela estendeu suas mãos e fechou os olhos. Ambas começaram a girar como numa brincadeira de escola, até que tudo virou escuridão. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, Rômulo foi até o quarto da filha para se despedir e, ao abrir a porta, deparou-se com uma menina desconhecida deitada na cama e, ao seu lado, a boneca de cera que agora tinha a feição de sua filha.